Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 15 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Uma ótima terça-feira para você, Wesley. Uma ótima terça-feira para você também que acompanha o Jornal Verde Vale de hoje. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Após a apreensão, recorde, saques terão vigilância intensa até o segundo turno. Número de feminicídios cai em Goiás, ao mesmo tempo em que número de acompanhamentos de medidas protetivas cresce. Ministro de Minas e Energia diz que concessionárias farão força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer energia para mais de 400 mil imóveis em São Paulo. Criminosos usam o nome da Equatorial para aplicar golpe do boleto falso. Governador Ronaldo Caiado anuncia plano de cargos e salários para professores de Goiás. Mensalidade escolar deve subir o dobro da inflação em 2024, é o que diz pesquisa. Nova fraude menciona falsa investigação em agências bancárias. Contran aprova novas regras para pedágio eletrônico em rodovias do país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Mais uma vez, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta terça-feira, dia do professor. Olha, depois de a Polícia Federal bater recorde de apreensão de dinheiro na campanha eleitoral até o primeiro turno das eleições municipais, com um total de 21 milhões de reais, a Polícia Federal, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, intensificarão vigilância quanto a saques de valores do segundo turno das eleições. As instituições reafirmaram em nota pública que todos os procedimentos de controle e segurança para prevenção e repressão de qualquer prática ilícita de saques de dinheiro estão e seguirão sendo adotados para o turno das eleições municipais, que ocorre no dia 27 de outubro. A Polícia Federal, o Banco Central e bancos vão intensificar as suas ações de permanente vigilância para prevenir e reprimir qualquer uso ilícito de saque. Conforme normativos vigentes, saques de pessoas físicas e jurídicas em agências bancárias acima de 50 mil reais necessitam de comunicação prévia e formal do cliente, com 72 horas de antecedência, além da identificação de todas as características da transação do saque, como, por exemplo, a finalidade a que se destina. Todas essas movimentações continuarão a ser obrigatoriamente objeto de comunicação prévia dos bancos às autoridades competentes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que concessionárias do país farão uma força-tarefa para que a concessionária Enel consiga restabelecer energia elétrica para mais de 400 mil imóveis da capital e a Grande São Paulo, que continuam sem luz nesta terça-feira. A afirmação ocorreu durante entrevista coletiva na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em São Paulo. Durante a coletiva, o ministro criticou o fato da empresa não dar previsão de restabelecimento da energia para os moradores. Disse que a Enel beirou a burrice ao se modernizar e reduzir a sua mão de obra e fez duras críticas ao prefeito Ricardo Nunes, acusando de divulgar fake news em relação ao contrato com a Enel e cobrou por mais planejamento urbano. O ministro ainda afirmou que as distribuidoras passarão a ser penalizadas se não tiverem previsão ao planejamento diante de eventos climáticos com consequências para a população. E o governo vai apresentar um PL que aumenta a pena para crimes ambientais. A matéria é com Yuri Hudson. O governo federal deve encaminhar nesta terça-feira ao Congresso Nacional um projeto que aumenta a punição para aqueles que praticam crimes ambientais. Entre os crimes estão o de desmatamento, a mineração ilegal e quem também provoca incêndios florestais. A informação foi antecipada pelo ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, após a reunião de coordenação política
feita com o presidente da República no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. Vocês sabem, a Polícia Federal tem feito todas as ações de combate aos incêndios criminosos. São mais de 80 inquéritos já abertos pela Polícia Federal. Estão tendo algumas dificuldades em juízes de primeira instância em criar obstáculos para o trabalho da Polícia Federal. Teve uma ação por parte do presidente Lula junto ao presidente do STF, uma decisão muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que determinou ter celeridade em apoiar a Polícia Federal nesse processo de apuração. E também um outro debate que nós tínhamos, que era do aumento das penas para os crimes ambientais. A proposta é vista como uma resposta do governo federal à disparada dos incêndios florestais registrados no Brasil nos últimos meses. O projeto altera a lei que estabelece sanções penais a quem pratica crimes contra o meio ambiente. Para quem provoca incêndio florestal, a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Pela proposta, a pena passa para a reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. O ministro responsável pela articulação política do governo antecipou ainda que o presidente Lula deve se dedicar ao longo dos próximos dias nesta semana para compromissos eleitorais, isso após o expediente. Na sexta-feira e no sábado ele estará em São Paulo. Ainda está prevista para esta semana uma viagem do presidente ao Rio Grande do Norte e à Bahia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. E o Estado apresentou forte queda no número de feminicídios, ao mesmo tempo que o acompanhamento de medidas protetivas teve um salto. Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa com a participação de comandantes da Polícia Militar, Civil, Penal, Científica e Corpo de Bombeiros, onde as corporações apresentaram seus respectivos balanços para o ano. O número de acompanhamentos de medidas protetivas que é feito pela Polícia Militar saltou de 26.248 em 2023 para 88.743 em 2024. Um crescimento de 238%. Já os feminicídios caíram 17% nesse ano no estado. Em 2023, as forças de segurança registraram 46 casos entre janeiro e setembro. Em 2024, o número caiu para 38 no mesmo período. Além dos indicadores citados, Goiás também teve queda em todos os outros crimes durante este período. Entre os números mais expressivos estão roubo de carga, que caiu de 28 para 9, roubo de veículos, que passou de 770 para 553 e roubo a transeunte, que caiu 30,2%. A Equatorial Goiás alerta que o nome da empresa tem sido usado por golpistas que utilizam e-mails fraudulentos para enganar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Os criminosos enviam mensagens com faturas falsas que parecem legítimas, mas não têm relação com o consumo real dos clientes. Segundo Marcos Aurélio, executivo de leitura e faturamento da Equatorial, os golpistas obtêm informações públicas na internet, como CPF, CNPJ e endereços, para elaborar documentos que parecem autênticos. Além de enviar e-mails enganosos, os golpistas também entram em contato por telefone, alegam que há erros nas faturas e prometem enviar uma nova conta com um valor menor. É fundamental ressaltar que a Equatorial não oferece descontos ou renegociações via e-mail. Qualquer alteração deve ser solicitada diretamente pelo cliente. A Equatorial também não entra em contato por WhatsApp para tratar de valores e de acordos. Foi o que disse Marco Aurélio, executivo de leituras da companhia. E secretário de Segurança Pública fala sobre a importância do Corpo de Bombeiros no aniversário de 35 anos de emancipação da corporação. Os detalhes sobre esse evento é com Jean Diego. A solenidade aconteceu no 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no centro de Goiânia. O evento marca os 35 anos de emancipação do Corpo de Bombeiros Militar. Essa data emblemática, a gente utiliza ela para 2 comendas, né? É a medalha por tempo de serviço e a medalha também por mérito profissional. Aqueles bombeiros que destacaram de forma profissional, exemplar, recebem também sua comenda. O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, esteve presente e destacou o investimento e a importância do Corpo de Bombeiros. O bombeiro é fundamental na estrutura de segurança pública do nosso estado. O governador Ronaldo Caiado tem feito grandes investimentos dentro da estrutura do bombeiro militar
e ela tem dado a resposta, né? Passamos agora, né, por momentos difíceis de estiagem, né, no qual o Corpo de Bombeiro atuou de forma ativa nas queimadas e já está preparando até para agora, no período de chuva, para as possíveis enchentes. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está em 47 municípios, com um efetivo de 3.100 homens e mulheres. Quando o Corpo de Bombeiros se instala em um município, o município evolui muito, né? Porque ele passa a ter mais segurança ainda a partir do momento que tem um batalhão do Corpo de Bombeiros naquele local, um quartel do Corpo de Bombeiros naquele local. Jean Diego, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, comandada por Dorival Júnior, a seleção brasileira realizou a última sessão de treinos na tarde desta segunda-feira, antes do jogo contra o Peru em Brasília. A atividade foi realizada na Arena BRB Mané Garrincha, palco do duelo desta terça-feira contra os peruanos às 21h45. O duelo entre Brasil e Peru é o último jogo da data FIFA de outubro. A seleção brasileira é a quarta colocada na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enquanto a seleção peruana é a vice-lanterna. Antes da atividade, o técnico Dorival Júnior confirmou em coletiva de imprensa na Arena a saída de Danilo do time titular e a entrada de Wanderson, lateral do Mônaco, na equipe. Gerson e Bruno Guimarães também devem pintar no time que começa a partida. O Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, o FIFPRO, e as principais ligas europeias fizeram uma denúncia formal contra a FIFA pelo inchaço no calendário internacional de futebol. A queixa foi apresentada diante da Comissão Europeia. As justificativas para a denúncia foram um excesso de jogos, com o novo Mundial de Clubes e a mudança na fase inicial da Champions League. Em nota oficial, as organizações afirmam que a FIFA impõe mudanças ostensivas ao calendário, o que constitui abuso de poder. Ainda segundo a FIFPRO, a atitude vai contra as leis da União Europeia. A preocupação da FIFPRO e das principais ligas europeias é que os jogadores fiquem cada vez mais propensos à fadiga e lesões devido ao excesso de partidas no calendário. Recentemente, o inchaço também foi pauta de reclamação dos jogadores, que chegaram a ameaçar uma possível greve dos atletas no futebol europeu. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo apresenta a continuidade do movimento de alta com escalas de abate ainda encurtadas. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique, ao que tudo indica, mesmo com a entrada de animais confinados no mercado, a valorização da arroba não deve perder tração no curtíssimo prazo. Vamos então aos preços da arroba do boi no fechamento do mercado nesta segunda-feira em São Paulo, R$ 305,17. Aqui em Goiás, R$ 287,14. Em Minas Gerais, R$ 299,42. A arroba no Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira foi comercializada a R$ 301,82 e no Mato Grosso a R$ 270,34. O mercado atacadista se depara com preços firmes, ainda em perspectiva de alta no curto prazo, com indústrias ainda se deparando com estoques relativamente curtos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Esquisita essa relação entre Lula e Maduro, né? Agora o procurador-geral da Venezuela, que é aliado de Maduro, está chamando Lula de, em outras palavras, né, traduzindo, que Lula foi cooptado na prisão pela CIA e é porta-voz dos Estados Unidos, né? Ele disse o seguinte, que Lula e Boric é o presidente do Chile, que é de esquerda, são porta-vozes dos Estados Unidos, são da esquerda cooptada pela CIA. Lula não é o mesmo desde que saiu da prisão, não é o mesmo em nada. Foi o que disse o Tarek Saab, que é o Procurador-Geral da República. Já contei aqui um episódio, né, que me foi contado por um dos testemunhas da conversa. Lula ainda não tinha assumido o governo, foi à Casa Branca conversar com o George W. Bush. E o George W. Bush disse, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela, você cuida do Chávez. Eu não sei se eles ouviram alguma coisa a respeito, estão achando que Lula é o mandalete dos Estados Unidos. Nada a ver, né? Lula deve estar achando que, como eles achavam que Chávez era meio maluco, devem estar achando que Maduro é pior ainda, né? Bom,
mas ele é que resolveu ser o advogado de Maduro, defendeu Maduro em todas. Ainda bem que o sistema eleitoral da Venezuela é transparente. Todo mundo ficou sabendo, até os 83,5% da contagem ficou sabendo o resultado. A oposição ficou sabendo. 60 para o Edmundo e 30 para o Maduro. Só que Maduro viu tarde, já cortou, mas já era tarde. A OEA sabe, todo mundo sabe. Bom, estou falando de Maduro. Você sabe que na Bolívia, outro amigo de Lula, Evo Morales, pode ser preso a qualquer momento. Tem uma investigação muito séria. Do tempo em que ele era presidente, estuprou uma menina de 15 anos e a menina engravidou. Ele está sendo acusado de um monte de coisa. A Bolívia não está bem, não. Botou o exército para cuidar da fronteira. Sabe para quê? Para não sair alimentos. Porque os alimentos nos países limítrofes, fronteiriços, são bem mais caros. Então as pessoas da Bolívia estão vendendo alimentos para ganhar dinheiro. Compram mais barato e vendem mais caro. Por quê? Porque o governo faz tabelamento, contrariando a lei da oferta e da procura, a lei básica de mercado. E aí dá nisso, tem que botar exército para alimento não fugir da Bolívia. O estatismo leva a isso. Em vez de laissez-faire, liberalismo econômico, deixa as leis de mercado, tudo se ajeita. Não, isso é uma lei natural, porque depende da psicologia humana e o Estado quer interferir. Gente, que exemplo! Eu fico orgulhoso do meu Estado. Primeiro foi aquela ponte de ferro lá em Nova Roma. A água levou, mas os habitantes da região trouxeram a ponte de volta, fizeram outra ponte, puseram no lugar. Em pouquíssimo tempo. Eu não lembro agora, mas foi algo entre 30 e 60 dias. E foi uma festa. Pois agora inauguraram mais uma ponte, feita pela comunidade, pelo CDL, que é o Clube de Diretores Lojistas de Gramado, Nova Petrópolis e Caxias do Sul, no Rio Caí. Agora foi a ponte entre Arroio Feliz e Picada Cará. Fizeram uma ponte com 9 containers de concreto sustentando e madeira por cima, com 2 vias. Foi inaugurada no dia 12 de outubro, dia da criança, dia da padroeira do Brasil. E antes disso, no dia 20 de setembro, a data máxima do Rio Grande do Sul, já tinham inaugurado outra ponte em Vila Cristina, ligando Nova Petrópolis a Caxias, da mesma forma. Nada de esperar pelo Estado. Enquanto isso, tem que esperar pelo Estado, porque o Estado tem o equipamento e tem a fiscalização de meio ambiente e o Ministério Público para dragar os rios, minha gente. Se der muita chuva, os rios são todos entupidos, a água vai sair por cima e vai inundar tudo de novo e nada de dragagem no Rio Grande do Sul. E a gente tem aí o quadro entre nação e o Estado. Um Estado que não cumpre o seu compromisso de prestar bons serviços à nação em troca do imposto que a nação paga, trabalhando até fim de maio, 5 meses de pagamento de imposto para receber bons serviços públicos. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h54 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, CONTRAN aprova novas regras para pedágio eletrônico em rodovias pelo país. Mensalidade escolar deve subir o dobro da inflação de 2024, é o que diz pesquisa. Nova fraude menciona falsa investigação nas agências bancárias. Fique ligado, não saia daí. A gente volta já trazendo em detalhes estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
O Conselho Nacional de Trânsito aprovou nesta segunda-feira novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos nas rodovias do país. O texto reformula normas atualmente em vigor que foram aprovadas para esse tipo de cobrança em 2022. A nova resolução começará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. O texto vai orientar e uniformizar as regras para funcionamento desse sistema de cobrança no Brasil. O pedágio eletrônico, antes chamado de free flow, ou fluxo livre em inglês, permite que motoristas passem por postos de cobrança sem a necessidade de parar ou reduzir a velocidade. Também possibilita que os veículos paguem uma tarifa correspondente ao trecho efetivamente percorrido na via. Entre as principais mudanças promovidas pelo texto aprovado pelo CONTRAN estão o aumento do prazo de pagamento da tarifa do pedágio sem que o motorista receba multa. Criação de placas e símbolos para identificar nacionalmente o sistema de cobrança eletrônico e centralização de dados em uma plataforma nacional que vai facilitar a cobrança e a notificação do pedágio ao motorista. As novas regras foram propostas pelo Ministério dos Transportes após um balanço do funcionamento da tecnologia em um trecho da rodovia Rio Santos entre Ubatuba e a cidade do Rio de Janeiro. E as escolas brasileiras pretendem reajustar o valor de suas mensalidades entre 8% e 10% para o ano letivo de 2025. É o que mostra uma pesquisa do Grupo Rabit com 680 escolas particulares de todas as regiões do país. Esse percentual representa o dobro da inflação projetada para 2024, de 4,37%, segundo o último Boletim Focus, relatório do Banco Central do Brasil, que reúne as projeções de economistas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos nacionais. Segundo o levantamento, o estado com maiores reajustes devem ser Minas Gerais, com uma alta média de 10%, seguido por São Paulo, com uma média de 9,5%, e o Rio de Janeiro, com 9%. A pesquisa não conseguiu levantar a média do Espírito Santo na região sudeste. Entre as outras regiões do país, a projeção é que as mensalidades subam, em média, no centro-oeste 9%, no nordeste e no norte também 9% e no sul cerca de 8%. 7h07 e nova fraude menciona falsa investigação em agências bancárias. Prestem atenção nos detalhes desse novo golpe nessa matéria do Diego Brião. Criminosos têm usado um novo formato de golpe para obter informações confidenciais de clientes de bancos ou incentivar transações bancárias para roubar dinheiro. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, tem alertado para esta prática, que consiste em mencionar uma suposta investigação sobre quem gerencia a agência bancária onde o cliente tem a conta ou acerca da própria agência. O diretor adjunto de serviços da FEBRABAN, Walter Faria, detalha como é realizado o golpe. Manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais ou faça transações em favor das quadrilhas. Desta vez, os golpistas estão ligando para clientes dizendo que sua agência bancária ou seu gerente está sob investigação. Durante o golpe, os bandidos chegam a mandar um boletim de ocorrência falso para dar credibilidade ao golpe. A partir daí, dizem que para a proteção do cliente, ele deve transferir seus recursos para favorecidos indicados por eles enquanto durar a investigação. A FEBRABAN alerta que esta abordagem é golpe. É importante ressaltar que os bancos, entidades ou autoridades policiais nunca pedem que clientes façam transações bancárias. O dirigente da FEBRABAN também aconselha como deve proceder quem for vítima. E se receber esse tipo de contato, desligue na hora. Se tiver dúvida sobre sua agência, esclareça qualquer informação fora do normal nos canais oficiais do seu banco. Os bandidos também estão usando o nome da FEBRABAN neste golpe. Esclarecemos que a FEBRABAN é uma associação civil sem fins lucrativos que reúne instituições financeiras do país. E no desempenho de suas atividades, a entidade não tem relacionamento direto com clientes e usuários do sistema financeiro. No combate aos golpes, a FEBRABAN e seus bancos associados têm investido de maneira massiva em campanhas de conscientização. A FEBRABAN também orienta que no caso de o cliente ter sido vítima de algum crime, ele deve notificar imediatamente o respectivo banco. É importante fazer isto para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como os bloqueios de aplicativo e senha de acesso. Também é necessário fazer boletim de ocorrência junto à polícia. Agência Rádio Web.
Produção e reportagem, Diego Obrião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu um alerta para tempestades e chuva de granizo em Goiás nessa semana. A previsão do tempo indica pancadas de chuvas irregulares que podem se transformar em fortes tempestades acompanhadas de rajadas de vento, descargas atmosféricas e granizo em algumas regiões. De acordo com o CIMEG, o calor intenso combinado com a alta umidade será o principal fator para a formação das chuvas. O alerta meteorológico também destaca a possibilidade de áreas de instabilidade que podem resultar em precipitações de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos que podem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. O gerente do CIMEG, André Amorim, explicou que a combinação de calor intenso e a alta umidade trazida da região norte do país deve favorecer a formação de áreas de instabilidade, especialmente em Goiânia e regiões vizinhas. Amorim reforçou ainda que o alerta vale para toda a semana e a previsão é de que as chuvas continuem isoladas. Em termos regionais, as chuvas podem atingir 25 milímetros nas regiões norte, sul, central e sudoeste do estado, enquanto nas regiões leste e oeste espera-se uma precipitação de até 20 milímetros. A temperatura máxima no oeste pode chegar a 37 graus. E o governador Ronaldo Caiado, acompanhado pela secretária de Educação Fátima Gavioli, anunciou na manhã desta segunda-feira um projeto de atualização de planos de cargos e salários dos professores da rede estadual de Goiás. Segundo o Caiado, a aprovação do projeto está prevista para essa semana. Fátima Gavioli também garantiu que cerca de 1.800 aprovados no concurso público serão convocados até novembro de 2025, com posse prevista até janeiro de 2026. Entre as principais mudanças, destaca-se um aumento significativo no investimento na carreira dos professores, que ultrapassará 800 milhões de reais por ano. A proposta foi elaborada após meses de discussão entre as secretarias de Educação, Economia, Administração, Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Estado. Caiado enfatizou que os trabalhadores da educação serão a primeira categoria a contar com plano de carreira em Goiás. A secretária Fátima Gavioli ressaltou que de 2019 a 2024 foram investidos 7,4 bilhões de reais na educação estadual. Ela destacou ações de valorização dos servidores, como a criação do auxílio alimentação de R$500 e o pagamento do 14º salário, que somam 863 milhões de reais. E uma nova lei aumenta e pode até dobrar pena para autor de feminicídio. A reportagem é com Jean Diego. Feminicídio é o crime de homicídio praticado contra mulheres, motivado pelo fato da vítima ser do sexo feminino. Uma recente lei foi sancionada, aumentando a pena de prisão para quem comete o crime. Eu concordo que realmente tenha que punir mesmo e tenha que ser olhado com mais rigor esse tipo de crime. A Tatiana também concorda com o aumento de pena. Tem que ocorrer sim, porque nós mulheres, nós somos frágeis e a gente vê direto na televisão que o quanto de mulheres que ainda sofrem, né, com esses abusos. E somente através da lei é que nós vamos poder garantir a nossa segurança. O aumento de pena foi sancionado pela Presidência da República sem vetos. Antes, a punição era de 12 a 20 anos e agora passa a ser de 20 a 40. A gente percebe que essa geração de homens que são esses agressores, por mais campanha, mais ações educativas de combate a esse tipo de violência que já foi realizado, que vem sendo realizado, muitas vezes não está surtindo efeito. Então, assim, partiu-se então, né, o legislador para a questão de aumentar realmente a pena, endurecer mesmo, para que talvez pelo sistema punitivo esses agressores comecem a ter um pouco de consciência e retroceder nessa violência. A Justiça e a Polícia têm combatido a violência doméstica. No último dia 9, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher cumpriu mandado de prisão preventiva a um homem que descumpriu medida protetiva contra a ex-namorada. Em Brasabrantes, a Polícia Civil prendeu um homem que atropelou propositalmente a esposa. Em seguida, ele colocou a mulher e a filha de 2 anos em um carro e as levou a um cativeiro. É importante que mulheres saibam quando a violência doméstica acontece,
antes que seja tarde. A gente alerta muito essas mulheres no sentido de perceber ali que você está sofrendo algum tipo de violência. E não só violência física, violência moral, sexual também dentro do relacionamento, patrimonial. A violência psicológica, ela já tem que denunciar logo nas primeiras violências para que a gente não tenha aí uma escalada e chegue ao fim, que é o feminicídio. Jean Diego, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E candidato ao troféu Bola de Ouro, Vini Júnior se tornou o jogador mais valioso do mundo. O brasileiro alcançou um valor de mercado de 200 milhões de euros, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. De acordo com o site especializado em valores do mercado do futebol, Transfer Market, valor de 200 milhões de euros é histórico. Com a cifra ao lado do norueguês Erling Haaland, Vini Júnior chegou ao valor mais alto da história do futebol. Outros grandes nomes como Mbappé, Messi, Neymar completam o top 5 de jogadores mais valiosos da história do futebol. O valor de um jogador é definido pela percepção que o mercado do futebol tem em relação ao seu preço. E Bia Haddad está novamente no top 10 do ranking do Simples do WTA. A tenista brasileira de 28 anos subiu 2 posições e agora aparece em 10º. O ranking foi atualizado pela organização nesta segunda-feira. Ela retornou ao seleto grupo após mais de um ano. Bia integrou o top 10 pela primeira vez em 12 de junho de 2023, ficando no posto por 2 semanas. A tenista paulista perdeu suas colocações e até se recuperou depois, mas terminou o ano passado batendo na trave, ficando em 11º lugar. Bia conquistou um título de simples neste ano, o WTA 500 de Seul, em setembro. Apesar de vir de derrotas nos 2 últimos torneios, ambos na China, ela subiu posições porque as suas adversárias diretas no ranking também perderam. A brasileira já ganhou 11 milhões de reais, algo em torno de 1 milhão e 960 mil dólares em premiações neste ano. Ao todo, ela já recebeu mais de 41 milhões de reais ou 7,3 milhões de dólares na sua carreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. Uma ação conjunta de policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira e do Batalhão de Choque de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apreendeu veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai na última sexta-feira. O grupo criminoso havia chegado à capital sul-mato-grossense com itens adquiridos na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, região nordeste do país vizinho, próxima à fronteira com o Brasil. Os veículos estavam carregados com 50 galões de 20 litros de defensivos agrícolas, 595 quilos de defensivos agrícolas em granulado, 25 pneus, 2.809 unidades de óculos e 2.142 unidades de pacotes de cigarros de origem estrangeira. De acordo com os policiais, a carga é estimada em R$1.750.000. A ação aconteceu dentro do programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste do Ministério da Defesa. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. O Ministério do Trabalho e Emprego apontou que 475.933 pessoas realizaram o saque do abono salarial em setembro, mas ainda restam 247.754 para efetuar a retirada do benefício. O montante ainda pode ser sacado, é de 228 milhões de reais. O calendário de pagamentos teve fim em agosto e contemplava 26.151.402 trabalhadores. Os valores pendentes de saque estarão disponíveis até 27 de dezembro deste ano nas instituições financeiras Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os trabalhadores que solicitaram a revisão do abono salarial por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos mensalmente, todo dia 15 ou no primeiro dia útil subsequente. 7h18, horário de verão. Medida pode ficar para o ano que vem. Vamos saber dos detalhes dessa informação com a Lívia Braz. Sob pressão de muitos setores, bares, restaurantes, aviação e da sociedade civil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deixou para a semana que vem a decisão sobre a volta ou não do horário de verão. Em reunião esta semana com diretores do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, Silveira disse que a medida só será adotada se for imprescindível para a economia de energia. Segundo
Segundo o ministro, a volta do horário de verão é um tema transversal, que não pode ser avaliado apenas do ponto de vista de economia, mas também levando em conta as necessidades da sociedade e do setor produtivo. Diante da fala do ministro Silveira de que a medida só será tomada se for realmente necessária e ainda que pode ficar para o ano que vem, as empresas aéreas reagiram. Segundo representantes do setor de aviação, é preciso um prazo de 6 meses para que sejam feitos ajustes de horários e conexões entre os voos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, a possibilidade de adiamento da medida para 2025 está alinhada ao princípio da previsibilidade, fundamental para ajustar questões logísticas e operacionais. Desde 2009, no então governo Bolsonaro, o horário de verão deixou de ser instituído. O horário de verão consiste em adiantar os relógios em 1 hora. Na prática, acordamos com o sol mais fraco e ganhamos 1 hora a mais de sol no fim do dia. Reportagem Lívia Brás. 7h20. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, Focus. Mercado eleva a projeção da inflação para este ano, que vai a 4,39%. Órgãos infectados por HIV. Polícia prende sócio de laboratório e um dos responsáveis por laudos errados. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 15 de outubro, dia do professor. Olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira a Operação Verum para tentar prender 4 investigados no caso dos transplantes de órgãos infectados pelo HIV. 6 pessoas que estavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro receberam órgãos infectados pelo vírus de 2 doadores e agora testaram positivo para o HIV. Até a última atualização, 2 homens tinham sido presos. Um deles é Walter Vieira, sócio do PCS Lab Saleme, apontado pelo governo do Rio de Janeiro como responsável pelo erro que causou as infecções. Walter Vieira é médico ginecologista e responsável técnico do laboratório. Ele assinou um dos laudos com falso negativo e é tio do deputado federal Dr. Luizinho, que foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro. O segundo preso é Ivanilson Fernandes dos Santos, apontado como um dos responsáveis pelo laudo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o governo não descarta uma nova revisão das projeções de crescimento do Produto Interno Bruto para esse ano. Em setembro deste ano, o governo já havia elevado a sua estimativa de crescimento de 2,5% para 3,2% após divulgação do resultado do segundo trimestre, uma alta de 1,4% acima do esperado pelo mercado. O ministro destacou que a atividade econômica brasileira tem surpreendido positivamente. Indicou que mesmo diante de choques recentes, a inflação pode ficar dentro do teto da meta nesse ano. A meta da inflação para 2024 é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. No último resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de setembro, mostra que a inflação brasileira agora acumula uma alta de 4,42% em 12 meses. Apesar do impacto que a seca histórica traz ao país nos últimos meses, o ministro acredita que a inflação está sob controle. Pix por aproximação já estará disponível para clientes do Banco do Brasil a partir do mês que vem. Vamos saber os detalhes dessa ação com a Fabiola Altran. Instituições financeiras começam a disponibilizar Pix por aproximação. Clientes do Banco do Brasil já vão ter a modalidade disponível a partir do mês que vem. Assim, os correntistas vão poder pagar as contas com o Pix, aproximando o celular da maquininha. A princípio, o benefício estará disponível para um grupo específico de clientes do banco. Será um teste antes de ser liberado para o público em geral. Esse grupo poderá testar o modelo em estabelecimentos comerciais de Brasília e de São Paulo. O Banco Central pretende implantar o Pix por aproximação em todo o país até fevereiro do ano que vem. A proposta é que seja uma forma de pagamento mais prática e rápida que o Pix por QR Code, que é quando o comerciante gera um código e o cliente entra no aplicativo do banco, vai até a área de Pix e seleciona a opção Ler QR Code. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h32 e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abriu inscrições para o programa de residência em tecnologia da informação. Os selecionados para 60 vagas disponíveis exclusivamente para graduados em TI serão beneficiados com uma bolsa mensal de R$ 7.500. Os interessados devem se inscrever no site da empresa realizadora das provas até o dia 23 de outubro. O programa é uma parceria entre o TJ de Goiás e a Universidade Federal de Goiás. A carga horária é de 30 horas semanais. O valor da inscrição é de R$ 120. Os selecionados serão capacitados durante o programa para atuar no Poder Judiciário. O processo seletivo deve ser feito em 2 etapas, sendo prova objetiva realizada virtualmente e além da análise de currículo. O programa deverá ter a duração de 2 anos. Os bolsistas vão atuar em projetos inovadores relacionados aos serviços prestados à população. Quase 160 mil contribuintes renegociam suas dívidas através do programa do governo do estado de Goiás. Detalhes vamos conferir com o Kaique Juliano. O programa Negocie Já atendeu quase 160 mil contribuintes. O Negocie Já, programa do governo de Goiás que permite o refinanciamento de dívidas interestaduais relacionadas ao ICMS, IPVA e ITCD, está em sua fase final, com as adesões se encerrando no dia 27 de outubro. Em 6 meses de vigência, o programa alcançou um total de 3 bilhões e 600 milhões de reais renegociados, envolvendo de forma inédita 159 mil contribuintes. A Secretaria de Economia alerta aos contribuintes para não perderem os prazos dos descontos de até 99% no pagamento à vista dos impostos. É importante destacar que o DARE deve ser gerado até o dia 27 de outubro, último dia previsto na lei. O pagamento poderá ser feito na segunda-feira, dia 28. Mas é importante que o contribuinte fique atento se o DARE for emitido somente na segunda. O documento não terá os descontos da renegociação. Para participar, basta o contribuinte entrar no site economia.gov.br e clicar no programa Renegocie Já. Toda a negociação é feita de forma online. De Goiânia, Kaique Juliano, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. O Campeonato Brasileiro está muito perto do top 5 do futebol internacional. Isso de acordo com o estudo da Opta Análises. O Brasil tem a 6ª liga mais forte do mundo. O levantamento foi feito levando em consideração a classificação média de todos os clubes que disputam as elites nacionais em uma escala de 0 a 100. O Brasileirão ganhou 3 posições e agora só fica atrás do Big Five europeu. No último estudo, feito em março, a Liga Brasileira aparecia em 9º, atrás de países como Bélgica, Portugal e Dinamarca, que agora ficaram para trás naquela época. Foram levados em consideração apenas jogos dos estaduais. Agora, registrou 80,8 pontos e colou no top 5. A Inglaterra tem o principal campeonato do futebol internacional e é seguida por Itália, Alemanha, Espanha e França nessa ordem. A Premier League registra 87,9 pontos, com as ligas italiana e alemã estando empatadas na segunda colocação no pódio, com 86,2 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. Após alta de 0,10% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 139,49 nesta segunda-feira, em diferentes regiões do interior do Paraná. No litoral do estado, o movimento no preço do produto também foi de elevação. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos subiu 0,03% e a mercadoria foi negociada a R$ 141,42. Em relação ao trigo no Paraná, houve um salto de 0,29% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.432,76. Já no Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço subiu 0,09% e a mercadoria foi negociada a R$ 1.273,27 por tonelada. Os valores são do CPEA.